Pessoal, aqui é o Reidson Matos, seu sócio aqui da internet, economista, estrategista de investimentos. Estou gravando esse vídeo na manhã do dia 9 de setembro, porque ontem, no dia 8, eu assisti as ações da Azul subirem fortemente no mercado, né? Eu vi, inclusive, ao longo da tarde, o papel chegou a subir mais de 60%, perdeu um pouco de força no final do pregão e fechou o dia com uma alta de 33%. Sobre o que tem acontecido com a Azul, sobre os desdobramentos da recuperação judicial e também sobre os desafios para a empresa, né, para os próximos trimestres, eu fiz algumas notações aqui e eu queria compartilhar com vocês para ajudarem aí quem está pensando em comprar ação ou quem está carregando o papel nesse momento, tá? Então, se você curte esse tipo de conteúdo, já te peço para se inscrever nesse canal, clica aqui no botão aqui embaixo, se inscreve, ativa o sino das notificações, porque isso me ajuda a continuar vivo aqui na plataforma. Não se esquece de compartilhar e também de comentar ao final do vídeo, tá? Então bora lá, vamos falar sobre a Azul, né? O que a gente tem? A Azul, ela é uma história, de certa maneira, muito próxima de outras companhias do mesmo setor na América Latina, tá? Então a gente pode fazer aqui um corte entre pandemia, né, pós-pandemia e pré-pandemia, onde as empresas do setor aéreo foram bastante prejudicadas por aquele lockdown, né, por vários dias de impedimentos de execução de viagens, né. Isso aqui fez, obviamente, os resultados delas serem muito fracos, né, minguarem para próximo de zero. Isso elevou muito o nível, né, o tamanho da dívida dessas companhias. Então, a pandemia é, sem sombra de dúvidas, um pilar, né, meio que um divisor de águas aqui na operação dessas empresas em geral. Agora, é certo que a operação da Azul, quando a gente olha, né, pelo menos os últimos 8 anos, a gente percebe que é uma operação que, embora a capacidade de gerar caixa, né, o lucro operacional dela, embora tenha sido positivo na maioria dos anos, a gente percebe claramente que a história da Azul é uma história de alavancagem ou de estrutura de capital que é ruim para o tamanho ou para o peso da companhia, tá? E por que eu me refiro a isso, tá? Porque quando a gente olha nos últimos 8 anos, tá? Com exceção aqui da pandemia e também de 2021, que os lucros operacionais foram bem fracos, nós tivemos lucro positivo, tá? Inclusive crescendo aqui nos últimos 3 anos, tá? 22, 23 e 24, e obviamente, né? E aí na outra linha a gente tem aqui o custo da dívida, tá? O encargo da dívida, juros, seja de despesas financeiras, como também de despesas com derivativos para proteção do cambial. Eles foram muito maiores do que a capacidade da empresa de gerar lucro. E o desdobramento dessa figura aqui é, na verdade, o aumento dos prejuízos acumulados pela Azul ao longo dos anos, tá? Então, em um primeiro momento, nós temos uma empresa que atua em um setor da economia em que o câmbio, tá, é uma variável determinante para o seu sucesso, que o petróleo, que é um dos ativos mais voláteis do mundo, também desempenha um forte papel na execução de uma companhia aérea, dado que o combustível de aviação está ali dentro na cesta dentre os principais custos e é muito sensível a variações do petróleo nos mercados mundiais. E aí, a Azul, ela faz várias compras ao longo do caminho. Ela compra a Trip anos atrás, que inclusive os acionistas da Trip se tornam controladores junto com o fundador ali no board da Azul. E essas aquisições, né, elas são feitas através de uma estrutura de capital bastante pressionada, e isso faz com que nos últimos anos o resultado da Azul se torne muito ruim. Dito isso, em 2025, tá, nesse mês, a gente, no final de maio, a empresa já muito cansada, né, já muito deficitária, já com muitas dificuldades de manter a operação de pé, ela entra em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, né, numa famosa lei dentro do arcabouço ali de liquidações de empresas chamada Chapter 11, onde ela começa a sentar com credores, tá? E são vários credores ao longo do mundo, e tenta fazer alguns acordos para minimamente continuar operando, né? Minimamente continuar entregando as suas viagens, né? Entregando seus destinos, dado que a Azul é maior, no caso, nesse momento, a maior operadora de viagens aqui no Brasil, com o maior número de cobertura de municípios, tá? Então, essa é a história da Azul, uma história de uma empresa que nos últimos anos sempre operou com uma alavancagem financeira muito alta, com um lucro operacional que não conseguia fazer frente ao nível das despesas de juros dessa alavancagem,
e de um momento bastante conturbado que foi a pandemia, que fez com que a empresa se alavancasse ainda mais. Em 2025 ela entra então no momento mais frágil da sua história, ela entra em recuperação judicial. Dito isso, por que as ações sobem mais de 100% nos últimos 5 dias, tá? E aí tem notícias que foram realmente divulgadas na mídia nos últimos dias que dizem respeito à trajetória da Azul em recuperação judicial nos Estados Unidos, tá? E aí eu vou citar 2 notícias. Uma delas é uma linha de financiamento chamada GIP, que é uma linha emergencial para empresas em recuperação judicial lá nos Estados Unidos, que depende de uma aprovação judicial, né, pela uma corte que acompanha a recuperação no caso da Azul, e essa corte, ela então deu o sinal verde, ela confirmou essa linha de crédito, e é uma linha de crédito de 1,6 bilhões de dólares, tá? Que vai dar quase ali 8 bilhões de reais aqui no Brasil, que vai ser útil para a companhia manter as suas operações de pé. E quando eu digo manter as operações de pé, eu estou falando em capital de giro, né? Estou falando em combustível de aviação, eu estou falando em dinheiro para continuar pagando salários do pessoal, eu estou falando em equipamentos, seja de segurança das aeronaves, manutenção, como também equipamentos para você manter ali os voos, né? A alimentação dentro do avião, etc, etc. Então, todos esses gastos que são custos relacionados à operação da Azul, esses 1,6 bilhões vão ser úteis justamente para gerar oxigênio para a operação se manter. A segunda notícia foi um acordo que foi, né, também confirmado em júri com uma das maiores empresas do segmento de leasing de aeronaves, tá? Que é inclusive acho que mais detém aeronaves com a Azul, que é a Aircop, que é uma das grandes parceiras da Azul e que se comprometeu aliviar, de certa forma, os custos, tá, de aeronaves para os próximos meses da Azul. Isso aqui deve gerar uma economia de custos, que inclusive é uma economia que poupa investimento em capital de giro, o que fortalece ainda mais o dia a dia da Azul, tá? E aí, obviamente que existem umas certas estimativas que são feitas. A Azul, ela dá uma estimativa de 1 bilhão de dólares, o que pode ser mais ou o que pode ser menos. Mas 1 bilhão de dólares, obviamente, é um valor bem significativo. A gente está falando de mais de 5 bilhões, tá? Dependendo do valor do câmbio. Isso aqui também deve dar fôlego para a empresa. Então, essas 2 notícias, tá? Eu diria que foram os catalisadores dessa alta no valor da ação, no sentido da especulação, tá? Então, de alguma maneira, um certo horizonte melhor para a Azul saindo da recuperação judicial, e principalmente um horizonte de que ela continua operando sem precisar ser liquidada. Isso aqui já gerou uma espécie de otimismo em um papel que, né, ao longo do ano performa muito mal, tá? A Azul performa muito mal, o papel está bastante amassado, e obviamente que qualquer impulso de liquidez, qualquer impulso especulativo faz um papel como esse se tornar um verdadeiro foguete, tá? Então são essas 2 notícias que eu queria falar para vocês. E obviamente que como um analista, como um estrategista de ações, tá, um estrategista de investimentos, a gente precisa olhar para além do horizonte, né? Porque só dizer que ela ganhou um financiamento e que ganhou um acordo com um parceiro estratégico, só isso aqui seria apenas uma notícia, um jornalismo, né? E eu não sou um jornalista, eu sou nada contra o jornalista, mas eu sou um analista. Eu preciso entender como que os desdobramentos disso aqui vai se fazer ao longo dos meses e quais os impactos para a ação. Então, dito isso, eu fiz um levantamento, tá? Eu olhei o balanço da Azul e, na meu ver, existe um ponto que eu acho que é crucial para a gente entender os próximos passos da Azul e também entender se ela realmente pode se tornar melhor, né? Pode ter um cenário mais positivo nessa saída da recuperação judicial. E aí, como eu mencionei desde o início, eu acho que hoje o principal driver, né, o principal, talvez, receio do mercado com a respeito à Azul seja as operações, né, o dia a dia, as aeronaves voando, as entregas sendo realizadas. Então, esse é o principal medo hoje do mercado, tá? Da empresa não conseguir liquidar as suas operações do dia a dia, né? Não conseguir operar de maneira eficiente. Por que existe esse receio? Porque no balanço da Azul, nesse exato momento, quando a gente, né, faz o cálculo da necessidade de capital de giro, tá? O que é a necessidade de capital de giro? Então, imagina que você tem todas as suas obrigações a pagar no curto prazo, né? Seja pessoais, tributos, equipamentos, seja dívida, seja salários, encargos, etc., versus aquilo que eu mantenho disponível, tá, em curto prazo, ou seja, caixa, aplicações financeiras, o que eu tenho de estoque, o que eu tenho de recebíveis. Então, imagina que eu faço a compensação disso aqui.
Quando eu compenso isso aqui, a pergunta que você tem que se fazer é: existem mais obrigações a pagar no curto prazo do que direitos a receber, ou existem mais direitos a receber do que obrigações a pagar no curto prazo, tá? Isso aqui é nada mais nada menos do que a necessidade de capital de giro de uma companhia. E no caso da Azul, a necessidade de capital de giro dela nesse momento, segundo dados do segundo TRI, é de 14,2 bilhões de reais, tá? Esse é o tamanho da necessidade de capital de giro. Lembrando que a Azul ela vale mais ou menos 1,3 bi na bolsa, ou seja, isso aqui é quase 13 vezes o valor de mercado da Azul em bolsa. Então é uma necessidade bem robusta para os próximos meses, tá? Ou seja, para os próximos 12 meses. Mas o que a gente tem de concreto? A Azul ela consegue financiar esse gasto, esses 14 bilhões, ela consegue manter isso de pé? Porque se ela não tiver os 14 bilhões nesse intervalo, é provável que ela não vai conseguir entregar e a gente vai ter uma quebra ali de contratos, o que seria muito prejudicial e já marcaria de fato o fim da empresa como empresa aqui, ou seja, a liquidação dos seus ativos. E aí, olhando o que nós tivemos nos últimos dias, o financiamento do DIP, que foi o financiamento aprovado dentro do contexto da recuperação judicial, ele deve agregar, tá, olhando um câmbio a 5,40, algo próximo a 8,6 bilhões de reais, tá? E é por isso que o mercado ficou, inclusive, tão otimista, né? A gente está falando de mais do dobro da necessidade de capital de giro. Então é um valor realmente substancial. Já foram entregues mais ou menos 200 milhões de dólares e o restante vai ser entregue ali em uma esteira de pagamentos. Mas a gente já tem 8,6 bilhões de dólares, de certa maneira já aprovado aqui para a Azul. Então já alivia um pouco. E aí a gente também teve, nessa esteira de notícias, duas outras companhias do setor aéreo do mundo que são muito fortes e muito bem capitalizadas, tá? Que é a United e a American Airlines. Ambas empresas já estão, inclusive, entre os principais acionistas da Azul, e elas se comprometeram a investir até 300 milhões de dólares para ajudar a Azul nesse processo de recuperação judicial. Inclusive, essa promessa está em âmbito da recuperação judicial, ou seja, existe um aval técnico, jurídico, que respalda o investidor de que esse valor ele pode entrar em caixa. Obviamente que é até 300 milhões de dólares, né? A gente não tem certeza o quanto vai ser gasto, mas assumindo que seja 300 milhões de dólares, tá? A um câmbio de 5,40, a gente está falando de 1,6 bi de reais que também vão ser usados para ajudar a pagar essa necessidade de capital de giro. Então, fazendo um cálculo de padeiro aqui com aquilo que a gente já conhece, com aquilo que já é uma certeza, minimamente uma certeza, a necessidade de capital de giro de 14,2 bilhões seria financiada por 8,6 bilhões do financiamento do DIP já aprovado em corte e mais 1,6 bilhões do ajuda, né, no caso da capitalização vinda da United e da American Airlines. E aí, fazendo o net disso aqui, a gente chega em um saldo restante de 3,9 bilhões, quase 4 bilhões de reais, que sobrariam para a Azul de alguma maneira, se capitalizar para fazer frente à sua necessidade, né, suas operações até o final de 12 meses. Bom, esses 4 bilhões, eles podem ser alcançados com a operação da Azul, tá? É bem verdade que ela, como ela ainda possui uma geração operacional de caixa, é provável que ela consiga de alguma maneira, né, inclusive dado que ela está em recuperação judicial e que os credores não têm poder, né, para liquidar a empresa de certa maneira, não tem poder para pegar ativos, porque obviamente que a recuperação judicial ela blinda a companhia desses tipos de impactos dos credores, ela poderia financiar esses 4 bilhões com a própria geração de caixa, né, a própria geração da própria companhia. Isso é um cenário factível? Na minha visão, sim, tá? Dados os últimos resultados, os últimos 2 resultados, né, trimestrais da Azul, foram resultados que realmente apontam para uma empresa que conseguiria financiar esses 4 bilhões tranquilamente ao longo desses próximos 12 meses. Por outro lado, a gente não pode se esquecer, como eu mencionei no início, que o acordo com a AerCap, que é a empresa que é de leasing de aeronaves para a Azul, prevê que ela reduza parte dos custos de operação de aeronaves para a Azul, que poderia abrir espaço para 1 bi de dólares ali em economias, tá? E essas economias têm impacto de caixa, tá? Tem impacto de investimento em giro, ou seja, esses 4 bilhões também poderiam ser
financiado justamente por essa redução nos custos com o AirCap. E para finalizar, a gente também tem, dentro do contexto da recuperação judicial, a ideia de que a empresa vai fazer uma oferta secundária de ações aqui no mercado, tá? E é uma oferta que vai ser usada tanto para capitalizar com recursos novos, mas principalmente, e aqui eu acho que é o grande ponto-chave de tudo isso aqui, a empresa, desde o início da recuperação judicial, ela já falou, ela já manteve ali dentro da proposta de recuperação que ela faria uma capitalização de parte das dívidas que ela hoje tem em balanço, tá? A empresa ela tem mais ou menos 36 bilhões em dívida e ela faria 2 bi de dólares, que dá mais ou menos 10 bilhões de reais, que seriam convertidos em novas ações. E nesse processo de conversão de novas ações, à luz do que aconteceu, inclusive com a Gol, há meses atrás, tá? Não sei se você se lembra, foi o vídeo mais visto aqui do canal. A Gol, ela fez uma capitalização, transformando uma boa parte das suas dívidas em novas ações. Isso criou uma diluição gigantesca dos acionistas minoritários em uma verdadeira noite de pânico, né? Um dia de pânico para muitos acionistas que viram ali o seu dinheiro sumindo da noite para o dia. Isso pode acontecer com a Azul? Olha, pode sim, tá? E eu acho muito provável que aconteça algo de magnitudes muito próximas, tá? Por que eu acho isso? Porque é uma empresa que vale 1,3 bilhões e que vai converter em algum momento 10 bilhões de reais em novas ações, tá? Obviamente que a gente está falando de mais de 5 vezes o valor de mercado. Então é claro que vai ter uma diluição muito grande. E nesse montante da diluição, né, no caso nessa capitalização, quando ela fazer essa conversão, ela pode também emitir novas ações que não vão ser utilizadas para cobrir dívidas, mas que vão ser utilizadas para captar dinheiro novo no mercado, tá? E por que isso vai acontecer? Justamente porque se tem diluição e se você é um acionista minoritário, você tem o direito de subscrever novas ações para manter a mesma posição que você já tinha anteriormente. Então, nesse sentido, a empresa ela também escreve que ela espera capitalizar até 650 milhões de dólares nesse processo, tá? Isso aí daria mais ou menos 3,5 bilhões, o que seria útil para cobrir esse rombo na necessidade de capital de giro. Então, para a gente concluir o vídeo, pessoal, eu acho que a Azul, nesse momento em que nós nos encontramos, tá? Ela ainda passa pelo processo de recuperação judicial, não existe um fim, né, uma data final. Existe ainda alguns outros credores que continuam em operações, que continuam em conversas com a Azul, e as duas notícias, sejam do financiamento do ZIP, seja do acordo com o AirCap e também do cheque de 300 milhões que a United e a American Airlines já se comprometeram a financiar a empresa, eu acho que são sim notícias positivas que dão uma certa visibilidade de uma saída muito mais positiva para a Azul, né, no final da recuperação judicial, que poderia sim estimular essa alta nas suas ações. Mas ainda fica o receio do tamanho da diluição nesse papel nos próximos meses, dado que ela vai ser obrigada, ela vai fazer uma oferta subsequente de ações justamente para limpar parte das dívidas em balanço. Então, nesse sentido, eu acho que quem está com papel em carteira e quem está com um bom lucro aí em carteira, cara, eu já colocaria esse lucro no bolso, porque a chance de a gente ter uma correção, né, uma volatilidade muito alta nos próximos dias é bastante significativa, tá? E quem está pensando em entrar num papel, né, olhando o longo prazo, olhando a saída da recuperação judicial, eu acho que as assimetrias agora elas são menos favoráveis do que era lá em maio, dado que a ação já subiu mais de 100%. Tem espaço para continuar subindo? Eu diria que é limitado, tá? Pelo risco da diluição dos próximos meses, tá? Pela essa diluição desse nível, desse impacto que vai causar essa transformação de dívida em equity, tá? Então eu realmente ficaria olhando um pouco mais de longe, ou se eu quiser, né, se fosse para fazer alguma operação mais especulativa, eu entraria muito pequeno, justamente porque o que aconteceu com a Gol lá nos meses atrás pode acontecer com a Azul, e o meu palpite é que exatamente isso aconteça, tá? Então fica aí os ensinamentos da Gol. Mas era sobre isso que eu queria conversar com vocês. Se você gostou desse vídeo, já curte, compartilha, se inscreve no meu canal, me ajuda a alcançar os primeiros 1000 inscritos. Obrigado demais pela audiência, deixe seus comentários, um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.